Escuta com atenção, porque hoje o silêncio vai te assustar mais do que qualquer grito. Já deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito. Agora, apaga a luz e se prepara. O prédio onde eu trabalhava era uma torre comercial no centro da cidade. 30 andares de vidro escuro e concreto velho. À noite, parecia morto por fora, mas por dentro tinha vida demais. Comecei naquele turno há quase 2 anos. Não tinha muita escolha. Horário ingrato, salário baixo, mas era o que dava. Meu posto era na recepção térrea, com câmeras de vigilância, telefone, interfone e 2 portas automáticas que nunca deviam abrir sozinhas. Na primeira semana, notei coisas pequenas. Um elevador descendo sozinho até o subsolo, sem ninguém chamar. Luzes do corredor do 21º piscando em sequência, como se algo passasse correndo de sala em sala. Mas o que me deixou inquieto de verdade foi o som. Um zumbido agudo que só surgia depois das 3 da madrugada. Não era de máquina, era mais profundo, quase dentro da cabeça. Com o tempo, comecei a entender que o prédio não gostava de silêncio. Toda vez que eu desligava o rádio ou tirava o fone, os barulhos vinham. Passos arrastados no carpete dos andares superiores, pingos de água onde não havia cano, rangidos metálicos no térreo. Uma noite abri o interfone por reflexo e ouvi respiração, curta, irregular, como se alguém estivesse muito perto tentando não ser ouvido. Os colegas do turno do dia riam quando eu comentava. É prédio velho, diziam, assustado com o escuro, mas não era o escuro. Era o que o escuro escondia. O medo ali não vinha de ver, mas de saber que tinha algo que você não via e que mesmo assim sabia seu nome. Quando essa ideia grudou em mim, tudo mudou. Não era mais um serviço noturno, era um turno de sobrevivência, e ele só estava começando. A pior sensação era saber que não importava o quanto eu trancasse tudo. Aquilo que rondava o prédio não usava portas. Uma madrugada, por volta das 3h20, percebi que as câmeras do andar 27 estavam com interferência. Tela preta com chuvisco como TV velha. Levantei para reiniciar o sistema, mas antes que tocasse no botão, todas as telas voltaram ao mesmo tempo. E cada uma mostrava o mesmo rosto, parado, olhando direto para mim. Um rosto branco demais, sem sobrancelhas, com olhos fundos e abertos como os de alguém afogado. Piscava sincronizado em todas as câmeras, mesmo nas que estavam desligadas. Desliguei o monitor com força, o coração batendo nas costelas. Senti uma pressão no ar, como se o oxigênio tivesse sido drenado da recepção. E então, atrás de mim, a porta de vidro se abriu com um estalo. Ninguém entrou, nenhuma brisa, só aquele silêncio denso. Respirei fundo, tentando racionalizar. Falha elétrica, hackeamento, qualquer explicação servia contanto que fosse lógica, mas o cheiro de ferrugem tomou o ambiente tão forte que ardeu meu nariz. Vinha do elevador, a porta se abriu sozinha e lá dentro havia marcas vermelhas no chão escorrendo de um canto. Apertei o botão para fechar, nada aconteceu, os botões não respondiam. A luz interna piscava e o número 27 brilhava como se me chamasse. Decidi subir. Parte de mim dizia que era loucura, mas outra parte já estava entorpecida. Quando a porta fechou, senti a cabine descer, não subir. O visor indicava subsolo 2, um andar que eu nem sabia que existia. Nunca constava no mapa do prédio. O elevador parou abruptamente, um estalo seco. O visor apagou. Quando a porta se abriu, a escuridão parecia líquida. Mas eu sabia, alguma coisa lá dentro estava esperando por mim. A luz do elevador não acendia mais. Tudo era breu, mas ainda assim eu enxergava, não com os olhos, com algo mais primitivo, um instinto que berrava que eu não devia sair dali. O chão à frente parecia úmido, frio como o interior de uma câmara frigorífica. Ouvi respingos como passos descalços atravessando água rasa, mas não havia ninguém no visor térmico do rádio. E mesmo assim, eu ouvia respiração.
Dei um passo fora da cabine. O ar ali embaixo era espesso, quase pegajoso, com cheiro de limo e alguma coisa podre. As paredes eram de concreto cru, com infiltrações escorrendo por todas as direções. Tentei ligar a lanterna do celular. A luz acendeu por um segundo, depois apagou. Na tela apareceu o alerta. Temperatura do dispositivo muito baixa. A mão que segurava o celular estava gelada, dormente, como se o sangue tivesse parado de circular. Avancei pelo corredor, os pés afundando levemente em poças turvas. Cada passo ecoava com um atraso estranho, como se o som tivesse que atravessar algo mais denso que o ar. Mais adiante, vi uma sala com uma porta entreaberta. Lá dentro, a luz tremia, mas era diferente. Uma luz vermelha, pulsante, como se respirasse. O vidro da porta estava embaçado por dentro. No centro da névoa, uma figura imóvel, de costas, balançava levemente a cabeça de um lado para o outro. Senti um calor subir pelas costas. Não era raiva, nem coragem, era puro desespero. Virei para correr, mas a porta do elevador havia sumido. No lugar, só parede. Comecei a ouvir uma música como se fosse uma fita antiga tocando desafinada. Um samba antigo, cantado num ritmo arrastado e grotesco. A voz que cantava parecia errada, como se faltassem articulações na garganta. E mesmo assim, aquilo soava familiar, como se fosse da infância, mas distorcido. A música parecia emanar do chão, das paredes, do concreto úmido. Não tinha origem definida, mas ressoava dentro da minha cabeça como um eco de algo enterrado. Tentei bloquear os ouvidos com as mãos, mas não adiantava. O som continuava, abafado, como se estivesse vindo de dentro do crânio. O ar ali embaixo estava mais denso agora, como se respirasse comigo, como se estivesse me observando respirar. Me aproximei da porta com o vidro embaçado. A figura lá dentro ainda balançava a cabeça, como quem acompanha a melodia. Mas algo mudou. O movimento ficou mais errático, como espasmos, e então parou de vez. O vidro ficou mais limpo. Era como se alguém tivesse passado a mão do outro lado. Vi o contorno do rosto, ou o que devia ser um rosto, sem traços, liso, brilhante, mas ele se moveu, não de forma humana. A cabeça virou completamente para mim, sem girar o corpo. Recuei um passo e a porta se abriu sozinha, rangendo de um jeito molhado. Lá dentro havia só um espelho quebrado no canto e uma cadeira virada. Nenhum sinal da figura. O chão estava coberto de água vermelha, espessa, escura, quase gelatinosa. E no reflexo dos cacos eu vi meu uniforme, meu rosto, mas com algo a mais. Havia uma silhueta atrás de mim, não no mundo real, só no reflexo. Estava encostada em meu ombro, com uma cabeça alongada demais, curvada para sussurrar algo no meu ouvido. Tentei não olhar. Fechei os olhos com força, respirei fundo e corri para fora da sala. A água fazia barulho a cada passo, mas parecia atrasada, como se o som não acompanhasse meu movimento. Virei à esquerda, onde lembrava ter visto uma escada de emergência no mapa do subsolo. O corredor à frente parecia mais estreito e as lâmpadas de emergência piscavam com mais frequência. Uma delas explodiu com um estalo agudo, espalhando estilhaços que não caíram, flutuaram, imóveis no ar. Avancei pela passagem estreita, guiado apenas pelas luzes que vacilavam como se estivessem à beira da morte. O chão sob meus pés parecia ceder, como se algo viscoso se acumulasse sob as placas de concreto. O cheiro mudou. Antes era só mofo e ferrugem. Agora havia um odor mais ácido, algo que lembrava carne queimada com produto químico. Era quase impossível respirar sem sentir o estômago revirar. A parede à minha esquerda começou a pulsar. Isso mesmo. Pulsava como se tivesse vida própria, como se fosse um órgão gigante batendo em ritmo lento e doente. Quando encostei por reflexo, senti calor. Ela estava quente, úmida, irregular. Recuei com um arrepio violento e percebi que a parede respirava. Emitia um vapor fraco que condensava no teto e escorria pelas lâmpadas,
que agora pingavam em mim uma água morna, fedida, densa como saliva. Virei o último corredor antes da escada de emergência, mas ela não estava mais lá. No lugar onde deveria haver o acesso ao andar superior, havia apenas uma parede contínua, lisa, coberta por manchas de algo escuro que ainda escorria. Eu tremia inteiro. Não era só pavor. Era como se meu corpo começasse a entender que aquele espaço não obedecia mais às leis normais. A planta do lugar tinha se distorcido. A arquitetura estava viva e parecia reagir aos meus passos. Tentei voltar, mas os corredores estavam mudados. O que era uma curva suave agora era uma bifurcação estranha, com ângulos tortos e luzes acesas em pontos que antes estavam apagados. A única coisa constante era o som. A música continuava, mas agora parecia ser feita por vozes, muitas, distorcidas, repetindo palavras que eu não compreendia, como uma cantiga macabra. Algumas vozes eram sussurros infantis, outras gemidos abafados. Então vi alguém. Parado ao fim de um corredor inclinado, havia um homem. Usava o uniforme da manutenção, como o meu, mas o rosto não era de verdade. Era uma máscara, um molde de pele humana endurecida, sem expressão, com os olhos costurados. E mesmo assim, eu sabia que ele me via. Não havia movimento no corpo dele, mas a sensação era de que ele sorria por dentro. Um sorriso frio, cínico, que me dizia: "Você não devia ter descido." O homem mascarado deu um passo, só um, mas foi o suficiente para o ar do túnel se alterar, como se aquele movimento quebrasse algo invisível. O som da música parou de repente, como se tivesse sido arrancado do ar com violência. No lugar disso, ouvi um estalo seco vindo de trás de mim, como os ossos do próprio prédio se quebrando. Não tive coragem de virar. Eu só corria. Corria com as pernas falhando e os pulmões queimando. Cada corredor que eu cruzava parecia mais apertado que o anterior, como se o prédio estivesse me engolindo aos poucos. As luzes piscavam em sequência, como se marcassem meu trajeto. Vi sombras atravessando as paredes, sombras que não respeitavam nenhuma física, que pareciam ignorar volume, massa ou lógica. Uma delas passou por mim e me atravessou. O frio que senti foi tão profundo que perdi a força nas pernas e caí ajoelhado. Foi nesse instante, ajoelhado, com as mãos no chão encharcado de umidade, que olhei para o lado e percebi que o piso respirava. O concreto inflava e desinflava, como se fosse feito de carne coberta por uma camada fina de cimento. A água que escorria das lâmpadas tinha um cheiro metálico agora, como sangue velho. Eu não conseguia entender como ainda não estava gritando. Talvez o medo tivesse atravessado o ponto da histeria e me jogado num silêncio absoluto. Levantei aos trancos, escorregando, tentando encontrar alguma referência conhecida. Uma porta, uma escada, qualquer coisa, mas nada era fixo. As paredes se estendiam e se encolhiam conforme eu me aproximava, como se estivessem vivas e zombassem da minha tentativa de fuga. Quando vi novamente o homem mascarado, ele estava mais perto, muito mais. E dessa vez, não estava sozinho. Atrás dele surgiam outros, todos iguais, mesma máscara, mesma imobilidade. Eles estavam alinhados como uma fileira de bonecos esquecidos. Só que eu sabia. Eles respiravam, podia ouvir. Um som baixo, gutural, quase como um ronco ou uma oração abafada. Um deles deu um passo, depois outro, e todos os outros imitaram. Sincronizados, perfeitos, como uma coreografia do inferno. Voltei a correr sem saber mais para onde. E então encontrei a porta. Aquela mesma porta de acesso que antes tinha desaparecido. Agora ela estava ali, aberta. A atravessei sem pensar. Do outro lado tudo estava escuro, mas era um escuro diferente, denso, pesado, como se tivesse cheiro e gosto. A porta se fechou sozinha atrás de mim com um baque surdo, e quando virei para tentar reabri-la, ela havia sumido de novo. Mas agora, o que mais me aterrorizava não era estar preso.
Era o que estava ali, comigo. Aquela coisa respirando atrás de mim. Aquilo que esperou eu entrar, para me deixar ouvir o som de dentes se esfregando. A escuridão ali dentro era como breu líquido, denso, quente, com cheiro de madeira queimada e carne envelhecida. Eu não via absolutamente nada, mas sentia o chão pulsar sob meus pés. Não era o coração batendo. Era como se o lugar inteiro tivesse um sistema circulatório, bombeando alguma coisa abaixo da estrutura. Meus olhos começaram a se ajustar, revelando formas no escuro que não deveriam estar lá. As paredes pareciam de pedra à primeira vista, mas à medida que me aproximava, notava veios pulsando e uma textura parecida com pele seca. Toquei uma delas por instinto e imediatamente recuei. Era quente e tremeu sob meus dedos como se tivesse reagido. O som de respiração voltou, mais perto agora, mais úmido. Não era mais um som vindo de trás, vinha de cima, de alguma coisa, presa no teto. Abaixei o corpo por reflexo e uma gota espessa caiu no meu ombro. Não era água, era denso, pegajoso, como se algo estivesse babando. O pânico me jogou no chão. Rastejei. Senti meu cotovelo rasgar no contato com o piso rugoso. Tentei gritar, mas o som morria antes de sair. Eu estava tão próximo daquela presença que ela parecia me abafar, me oprimir de um jeito físico, como se a escuridão quisesse entrar pelos meus poros. Em algum ponto percebi que o túnel se bifurcava. À esquerda, uma claridade fraca, quase imperceptível. À direita, um calor insuportável e um cheiro doce e podre, como fruta fermentada. Fui para a esquerda, só por instinto. Meus passos faziam som de carne pisada. Aquela luz aumentava devagar e junto dela vinha um som rítmico, contínuo, como se alguém batesse devagar num tambor cheio de água. Vi uma porta, de ferro, enferrujada, encostada, com marcas de mãos pequenas e sujas espalhadas pela superfície. Ao redor, o concreto parecia derretido. Encostei devagar. O ferro estava quente. Quando empurrei, nada aconteceu. Empurrei com mais força. O som do tambor ficou mais alto. E então, alguém empurrou do outro lado. Só que não era uma pessoa. A mão que apareceu por baixo da porta tinha dedos demais. Caí para trás, bati a cabeça, vi estrelas por um segundo e quando abri os olhos, ela estava ali. A figura do centro do túnel, aquela que usava minha farda. Mas agora, o rosto por trás da máscara era o meu. Só que apodrecido, torto, como se tivesse passado dias submerso. Ela se abaixou até ficar cara a cara comigo e por um segundo ouvi meu próprio sussurro escapando da boca dela. Você já esteve aqui antes. Então tudo explodiu em silêncio. O túnel foi sugado para dentro de si mesmo, como se tivesse colapsado. E eu, de repente, estava deitado no chão da guarita, com a câmera ligada filmando meu rosto. Eram 3h20 da madrugada. A tela piscava. E na imagem, atrás de mim, vi a porta do túnel, aberta novamente. Eu não me mexi. A câmera seguia gravando e a imagem me mostrou uma coisa impossível. A porta do túnel aberta atrás de mim, com a mesma escuridão respirando do outro lado. Não havia som real, mas dentro da minha cabeça o zumbido voltava, grave, pulsante, como se o lugar inteiro estivesse chamando meu nome sem dizer palavra alguma. Virei devagar. A cadeira da guarita estava vazia, mas eu não lembrava de ter levantado. A lanterna ainda tremia na minha mão. Iluminei o fundo da sala. A parede onde antes havia o mural de horários estava coberta por marcas, arranhões fundos, como se alguém tivesse tentado escalar o concreto. Acima deles, rabiscos em tinta escura formavam um símbolo que eu nunca tinha visto. Geométrico, simétrico demais, mas pulsante. Cada vez que olhava, ele parecia mudar, se contrair, se reorganizar, como se estivesse pensando. Pisquei e a sala se transformou. Não fisicamente, era mais sutil. A luz da lanterna começou a falhar, a tela da câmera apagou e naquele segundo senti que algo estava comigo.
Não entrando, saindo, como se aquilo que me observava desde o primeiro momento estivesse agora dentro de mim. Meus olhos ardiam, meus ossos doíam e minha voz. Quando tentei pedir ajuda pelo rádio, não reconheci o som que saiu da minha garganta. Foi mais grave e mais lento, como um eco vindo debaixo da terra. Ouvi o rádio chiar e a voz do segurança da portaria 3 perguntar se estava tudo bem. Eu queria responder, juro por tudo que é sagrado. Mas minhas mãos não obedeciam. Meus dedos estavam rígidos, como os de uma estátua molhada. Tentei falar, e o que saiu foi uma risada, baixa, oca, como se não viesse da minha boca, mas do lugar onde deveria estar minha alma. A risada não parava. Fui empurrado por algo invisível até a cadeira. Sentei. Minhas mãos foram até o teclado e começaram a digitar sozinhas. Só palavras desconexas. Nomes, horários, palavras repetidas. Subsolo, aberta, já é ele. Você é ele. O rádio explodiu em ruído branco. A câmera ligou sozinha e meu reflexo não era mais eu. Era ele. O rosto podre, os olhos vazios, a máscara pendurada no pescoço. Mas era a minha farda. A partir daí, as coisas não fazem mais sentido. Foram encontrados dias depois vídeos no sistema de segurança em que apareço caminhando pelo pátio, abrindo e fechando portões que não existem, olhando para cantos mortos das câmeras, murmurando com a cabeça inclinada. Só que eu não lembro de nada. Quando me acordei, estava em casa, sem roupa de trabalho, com o telefone tocando sem parar. Era meu supervisor perguntando por que eu tinha sumido por uma semana. Mostrei tudo que gravei no celular, mas os vídeos estavam corrompidos. As imagens da câmera da guarita mostravam só estática ou silhuetas demais no lugar onde eu deveria estar sozinho. Depois disso, pedi demissão. Me mudei de cidade, de estado. Mas o símbolo às vezes aparece na parede do banheiro, no vidro do carro embaçado, nos olhos de estranhos no ônibus. E toda noite, às 3h20 da madrugada, acordo com a mesma frase na cabeça: você já esteve aqui antes. Trabalhar na lavanderia do hospital municipal nunca foi minha primeira escolha, mas era o que dava para pagar as contas. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. Sempre fui de boa com o silêncio, até preferia. Mas ali, o silêncio nunca era completo. Mesmo com as máquinas desligadas, tinha sempre um som de pano molhado sendo torcido, como se alguém lavasse algo que não devia ser limpo. O corredor que levava até a lavanderia era longo, de piso gasto e com uma lâmpada que piscava ritmado, como se estivesse marcando o tempo de alguma coisa que só ela entendia. O cheiro de alvejante era constante, misturado com um azedo que grudava no fundo da garganta. Nas primeiras semanas, achei que fosse impressão, mas depois comecei a notar que o cheiro aumentava sempre perto das 3 da madrugada, como se alguém chegasse junto com ele. A lavanderia era separada do resto do hospital por 2 portas de metal, que faziam um estalo seco ao fechar, como se o lugar quisesse prender quem entrasse. Eu não usava rádio, não gostava de distração, mas naquela noite levei meu celular para o fone. Quando fui guardar o saco de lençóis sujos do plantão, vi que um dos carrinhos estava fora do lugar e dentro tinha um uniforme ensanguentado. Mas não de paciente, era a farda de segurança. Pensei em chamar alguém, mas não tinha quem. O hospital estava operando com equipe reduzida e a segurança era feita por 2 homens que raramente passavam por ali. Peguei o uniforme com luvas, tentando ver se não era algum descarte errado, quando ouvi o barulho. A mesma porta que eu tinha trancado atrás de mim, se abrindo, lenta. Aquele som de metal arranhando no batente ecoou pelo ambiente inteiro. A luz piscou. Uma sombra bloqueou a entrada. Não parecia humano. Tinha o tamanho e o formato de um corpo, mas a postura era errada. A cabeça parecia inclinada demais para o lado, como se o pescoço estivesse solto.
e o braço esquerdo tremia rápido, como se algo o puxasse de dentro. Eu paralisei. Só consegui mover os olhos. A coisa não andava, mas a cada vez que a luz piscava, estava mais perto. Primeiro na porta, depois ao lado da máquina de secar, depois atrás de mim. A última piscada apagou tudo, e só o cheiro ficou. A luz voltou, mas o ambiente parecia diferente, não pela claridade, mas pela densidade do ar. Era como se o lugar tivesse sugado parte do oxigênio. A sombra tinha sumido e o uniforme que eu segurava estava seco, sem uma gota de sangue. Mesmo eu tendo sentido o tecido encharcado segundos antes. Olhei em volta devagar, cada canto da lavanderia, cada vão atrás das máquinas. Não havia nada, mas o cheiro piorou, azedo, podre. Voltei para o canto onde deixei meu celular. A tela estava preta, mesmo carregando. Tentei ligar, nada. O botão não respondia. Foi quando notei uma mancha no visor, como se algo tivesse pressionado com força. Dedos, 3 marcas longas, paralelas, finas demais para serem humanas. Corri até a porta, mas o trinco girava em falso, trancado, por dentro. Mas era como se não fosse mais eu quem controlava aquilo. Como se tivesse entrado num jogo que eu não aceitei. As paredes pareciam mais próximas. O som da máquina de lavar agora repetia um ritmo irregular, como uma respiração entrecortada. Eu me obrigava a pensar lógico, racional. Era só um surto, só uma falha elétrica. Mas o medo tem cheiro. E o meu, misturado ao da sala, me fazia querer arrancar a própria pele. Do teto, gotas começaram a pingar. Achei que fosse vazamento. Até ver que a água era vermelha, grossa, e vinha de uma rachadura recém-aberta no cimento. Tentei me afastar, mas meu pé afundou num dos tapetes antiderrapantes. Puxei e senti algo abaixo. Não era piso, era macio, quente e pulsava, como carne. Rasguei o tapete com um puxão e revelei uma superfície que não deveria existir, como se algo vivo respirasse ali embaixo. A lavanderia inteira se comportava como um corpo preso entre paredes. Senti uma vibração surda no chão, como um coração batendo. E então ouvi o barulho de novo, o som da porta abrindo. Só que dessa vez eu vi. Aquilo entrou, arrastava uma perna e dobrava a outra como se não tivesse ossos. O rosto era uma mancha lisa, sem olhos, sem boca, mas a pele parecia minha, como se fosse uma versão de mim mal formada, derretida e furiosa. A coisa apontou para a máquina de secar e a tampa se abriu sozinha. Dentro havia outra farda e nela o crachá do segurança do hospital, com data de registro, dia seguinte. Aquilo não era passado, era o que ainda ia acontecer. Eu não queria tocar o crachá, mas era como se minha mão tivesse vontade própria. Os dedos tremeram quando encostaram no plástico. A foto era minha, mas não tirada naquele tempo. Era como eu estava agora, com olheiras, barba por fazer, expressão marcada pelo medo. A data de emissão dizia claramente, dia 1º de agosto. Naquele instante ainda era 29 de julho. Eu não conseguia processar. A máquina de secar fechou com um estalo seco. A criatura deu 2 passos lentos, como se seguisse um trilho invisível. A perna torta arrastava pelo chão, deixando um rastro que não era de sangue, mas de algo mais escuro, quase oleoso. Tentei me mover, mas as pernas estavam rígidas, como se o piso tivesse grudado meus pés. A coisa virou o rosto sem feições na minha direção. E mesmo sem olhos, eu senti que ela me olhava. O som voltou. A mesma gravação, repetida em voz baixa, vindo da farda no chão. Você já está aqui. O sistema de energia falhou mais uma vez. Tudo apagou. Mas mesmo na escuridão dava para ver, como se a coisa brilhasse por dentro. Um brilho fraco, pulsante, vindo da pele. Cada batida daquele brilho correspondia a um formigamento sob minha pele. A parede ao meu lado começou a trincar.
A rachadura se abriu, revelando o mesmo tecido vivo de antes. Só que agora pulsava com mais força, e do interior dela saía um som. Não era grito, era respiração. Muitas, sobrepostas. Eu chutei, forcei os pés e consegui me soltar do chão. Corri na direção da porta, mesmo sabendo que estava trancada. Bati com o ombro. Nada. De novo, nada. A coisa veio atrás, sem correr, mas cada passo dela diminuía a distância, como se o tempo entre nós fosse diferente. Virei e peguei um bastão de madeira esquecido ao lado de um cesto. Quando me virei para acertar, ela não estava mais ali. Mas a máquina de lavar girava com violência. E dentro dela estava meu corpo. Não era só parecido, era eu. Com as mesmas roupas, os mesmos cortes no braço de quando caí dias antes. Bati no vidro com força, gritei, mas o eu lá dentro só me olhava. Os olhos abertos, arregalados, como se tentasse me dizer algo. A criatura reapareceu ao lado, com a cabeça encostada no vidro, e então falou, pela primeira vez com minha própria voz. Fique aqui, a outra parte precisa sair. Foi aí que percebi. Ela não queria entrar, queria me trocar e já tinha começado. Meus braços começaram a queimar, não por fora, por dentro, como se algo estivesse deslocando, se ajeitando de novo. O reflexo na porta metálica mostrava meu rosto deformado, a pele oscilando como sob água. Tentei virar o rosto, mas não conseguia. Era como estar encaixado num corpo que não respondia mais aos comandos antigos. A máquina de lavar parou de girar e o vidro se abriu sozinho, exalando um cheiro podre, úmido e familiar. Era o mesmo cheiro do vestiário. Dentro da máquina, o corpo que era o meu ainda estava lá, mas os olhos haviam mudado. Não me olhavam mais com medo, e sim com piedade, como se quisessem dizer, sinto muito por você. O crachá que eu segurava caiu no chão. Quando encostou nas lajotas, virou poeira. O som do vestiário mudou, como se toda a sala tivesse sido mergulhada numa vibração grave, pulsante. A voz veio de novo, agora em uníssono. Fique, deixe sair o que está do lado de dentro. A porta destrancou sozinha. A luz da emergência piscava intermitente, mas não dava para confiar nela. Parecia piscar de forma ritmada, como se seguisse o batimento de um coração doente. Eu saí correndo. Atravessei o corredor com as pernas falhando, os braços ainda ardendo, os sentidos desorientados. Mas não fui longe. No fim do corredor, eu vi, no espelho da recepção, a versão que tinha saído da máquina. Em pé, me esperando e sorrindo com minha boca, mas os olhos não eram meus. Ele deu um passo. Eu dei outro, mas ele me seguiu em reflexo oposto, como se imitasse invertido. O chão sob meus pés estava começando a se dissolver. As lajotas derretiam num lodo escuro que subia até os tornozelos. Cada passo me puxava para baixo, enquanto ele andava com leveza, como se flutuasse. As paredes do vestiário começaram a sumir, dando lugar a uma versão distorcida do lugar. Tudo tremia. O interfone da portaria tocou. Era o mesmo som do começo, mas agora eu sabia. Sabia que quem estava do outro lado não era um cliente. Era ele, o outro eu. Ele atenderia por mim. Faria o turno inteiro. Moraria na minha pele. A substituição estava completa. Eu só teria uma escolha. Ficar. Ficar ali, trancado em algo que não era concreto. A sala virou névoa, o som virou zumbido e eu virei ruído. Se você trabalha à noite e sente que algo dentro de você mudou, cuidado, pode não ter sido só o cansaço. Talvez você já tenha saído de si. Não sei quanto tempo fiquei ali, preso entre o som do interfone e a presença do outro eu. A recepção era agora um espaço sem tempo, sem forma. Um eco do que já foi. Quando a névoa abaixou, eu estava do lado de fora do prédio. O crachá no pescoço, uniforme limpo, sem sinais do que aconteceu. Mas havia algo de errado. Meus passos não batiam no chão com o mesmo som. As pessoas na rua não me olhavam. Era como se eu não tivesse mais peso.
nem presença. Voltei no dia seguinte sem saber por quê. Talvez alguma parte de mim ainda achasse que poderia retomar a rotina. O síndico me cumprimentou como sempre. Ninguém notou nada. Mas à noite, de novo, eu vi. Nas câmeras, durante a ronda, aparecia uma segunda figura no vestiário, de costas, fazendo exatamente os mesmos movimentos que eu. Cada passo, cada gesto, cada respiração, como um reflexo fora do espelho. Quando desliguei o monitor, ele continuava se mexendo. Passei a anotar os horários das aparições, sempre entre 3 e 24 da madrugada, sempre quando eu estava sozinho. Um dos moradores me chamou e disse que me viu 2 vezes no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Riu, achou que era distração, mas eu senti a pele arrepiar. O outro eu não tinha reflexo, e cada vez mais ele parecia se sentir confortável, solto, até o dia em que ele não apareceu no monitor, porque naquele dia eu era o que estava sendo observado. As câmeras me mostraram parado, na recepção, com olhos muito abertos e sem piscar, por mais de 2 horas. Eu não lembrava disso. Comecei a receber mensagens no meu celular, da minha própria conta, prints de tela, imagens do vestiário, áudios com minha voz dizendo: "Você não voltou". Mostrei para alguém, disseram que era brincadeira, mas no fundo eu sabia. Aquela máquina, aquele turno, me substituiu. E eu só continuo aqui por inércia, por insistência. Se você está lendo isso, ainda tem escolha. Não aceite o 3º turno se o prédio tiver espelhos demais. Não ignore os interfones sem nome. E nunca, jamais, fique tempo demais parado em frente à porta da máquina de lavar roupas, principalmente se ela já estiver funcionando. O que mora ali dentro não quer lavar uniforme, ele quer vestir o seu. Começou com um barulho, não um som qualquer, mas um tipo específico de estalo, seco, ritmado, vindo de dentro da parede do quarto. Como se alguém estivesse batendo os dedos de leve, contando alguma coisa. Na primeira noite, eu até ri. Achei que fosse o cano ou madeira dilatando. Mas na 3ª noite, percebi que acontecia sempre no mesmo horário, 3h20 da madrugada, e sempre no mesmo compasso. 4 estalos, pausa. 2 estalos, pausa. 3. Não contei para ninguém. Ainda estava tentando racionalizar. Trabalho remoto, sozinha o dia todo, talvez estivesse ficando impressionada. Só que, quando decidi gravar com o celular, o vídeo mostrou outra coisa. No lugar do som, apareceu uma interferência estranha. A imagem da parede tremia, como se tivesse uma camada de calor distorcendo o ar, como o reflexo do asfalto no sol. Mas o mais estranho foi o vulto. Um borrão escuro atravessando rápido o fundo da tela. Apaguei na hora. Mas desde aquele vídeo, comecei a ver pequenas coisas se mexendo sozinhas. Portas entreabertas, o copo d'água amanhecendo fora do lugar. As luzes da sala piscando só quando eu passava. Tentei ignorar. Até o dia em que ouvi alguém respirar. Não era minha respiração, eu estava parada, imóvel, e ainda assim escutei atrás de mim aquele som úmido, profundo e irregular de alguém puxando o ar com dificuldade. Virei de uma vez, não tinha ninguém, mas o espelho me traiu. No reflexo a coisa estava ali, de pé, atrás de mim. Não dava para ver o rosto, só o formato alto e fino, como uma silhueta molhada, escorrendo, vibrando. Quando me virei de novo, o quarto estava vazio. Mas o chão onde a criatura deveria estar, estava molhado, com pegadas, de pés muito compridos, muito finos, indo em direção à minha cama. Na manhã seguinte, as pegadas ainda estavam lá, marcas fundas, úmidas, deformadas, indo da parede até a beirada da cama, e depois sumiam. A madeira do piso parecia ter absorvido a água, escurecida ao redor de cada passo. Eu encarei aquilo por minutos, tentando racionalizar, mas meu corpo sabia. Sentia o estômago embrulhado, os olhos secos de tanto não piscar.
O cheiro no quarto também tinha mudado. Não era mofo. Era doce, azedo, como fruta podre. Passei o dia trancada no trabalho, tentando fingir que não existia mais nada fora da tela do notebook. Evitei o quarto. Almocei na sala. Liguei a televisão só para fazer barulho. Mas mesmo com o volume alto, ouvia de vez em quando um estalo seco vindo lá de cima. 4. Pausa. 2. Pausa. 3. Sempre no mesmo padrão. O som ecoava pelas vigas, como se a casa estivesse lembrando que eu não estava sozinha ali dentro. Decidi dormir no sofá. E mesmo ali, fora do quarto, algo me observava. Eu sentia. O calor do corpo sumia, as pontas dos dedos ficavam geladas, como se umidade me cercasse. Às 3h20 da madrugada, abri os olhos. A TV desligada refletia algo que não deveria estar ali. Era o reflexo da janela. E nela, alguém do lado de fora, parado. A luz do poste recortava a silhueta, alta, inclinada, como se tivesse o pescoço torto, a cabeça caída para o ombro. Não fui até a janela, não olhei direto. Fiquei olhando só o reflexo na tela escura da televisão. A figura se movia devagar, sem som, como se estivesse tentando entender a casa. Quando sumiu do vidro, senti que estava entrando. Corri para o quarto, fechei a porta, empurrei a cômoda. Mas já era tarde, porque no reflexo do espelho do guarda-roupa, a coisa já estava ali dentro, parada, molhada, com o som da respiração tão perto que dava para sentir o ar gelado encostar no meu pescoço. O espelho do guarda-roupa não mostrava mais meu reflexo, só ela. A silhueta curvada, o cabelo grudado nas laterais da cabeça, como se tivesse sido mergulhada num poço. Os braços finos pendiam como cordas, as unhas pareciam pedaços de osso esbranquiçado. Eu não gritei, não me mexi. Cada parte do meu corpo implorava para não chamar atenção. A imagem tremia no espelho, mas o quarto estava em silêncio. Total, como se o som tivesse sido drenado do ar. Ela inclinou a cabeça mais uma vez. O rosto continuava invisível, coberto pelo cabelo molhado. Mas eu podia jurar que por trás da franja escorrida havia um sorriso largo, tenso, repuxado demais. Um som começou a crescer, como alguém puxando o ar entre os dentes com força, agudo e irregular, como se estivesse se preparando para falar, mas não falou. A imagem se apagou do espelho como se fosse engolida por dentro da própria escuridão, e a luz do quarto piscou. Fiquei ali por horas, sem dormir, sem mexer um músculo. Quando amanheceu, não havia sinal de invasão, nenhuma janela arrombada, nenhuma marca de passo, mas dentro do espelho ainda estava tudo errado. Meu reflexo estava atrasado. Sempre que eu me movia, ele demorava uma fração de segundo a mais e, às vezes, fazia algo a mais. Um piscar que eu não dei. Um sorriso que eu não quis. Eu comecei a evitar olhar direto. Cobri o espelho com um lençol. Mas nada mudou. Naquela noite, deitei com todas as luzes acesas. Botei uma música de fundo e deixei o celular gravando o quarto inteiro, virado para o espelho encoberto. Não queria ver, mas precisava provar para mim mesma que não estava ficando louca. Dormi de cansaço. No dia seguinte, o vídeo estava lá. Quase 6 horas de silêncio, até às 3h20 da madrugada. A luz apagou sozinha. E no escuro, dava para ouvir passos, lentamente se aproximando da cama. Depois, só respiração. Eu assisti o vídeo em silêncio, sem respirar. Às 3h20 da madrugada, a imagem ficou preta por 2 segundos. Quando voltou, a câmera estava virada, sozinha, apontada diretamente para a minha cama. Eu aparecia dormindo, mas não estava sozinha na imagem. Atrás de mim, em pé, ao lado do travesseiro, estava ela. O cabelo escorria como se pingasse e os braços pendiam como se cada osso tivesse sido quebrado e mal colado de novo. O rosto ainda não aparecia, mas algo se mexia ali, por trás da franja. Um brilho úmido, pulsante, como se tivesse olhos demais e boca demais.
Ela ficou parada por minutos, só respirando. Depois, inclinou o corpo como se quisesse se deitar ao meu lado. A imagem congelou. Eu pausei o vídeo com a mão trêmula. Atrás de mim, na cama, havia um volume que não era meu, uma forma encurvada sob o lençol. Fui olhar, devagar. O lençol estava frio e seco, mas afundado. Joguei tudo fora, espelho, cama, celular, mudei de casa no mesmo dia. Fiquei meses sem conseguir dormir sem sedativo, mas o problema não era o espelho, era o reflexo. Eu percebi isso quando fui escovar os dentes num hotel. Olhei de relance o espelho do banheiro e vi meu rosto me observando antes de eu chegar. Ele estava ali antes, me esperando, e sorriu. Não com meus dentes, não com minha boca. Era o sorriso dela, atrás de mim, dentro de mim, como um eco. Hoje eu evito qualquer superfície que reflita. Monitores desligados, vitrines, vidros de ônibus. Não olho, não encaro. Porque às vezes, quando a luz apaga, eu ainda sinto. O peso na cama, o cheiro de umidade, os fios gelados encostando na minha pele. Eu durmo de luz acesa, mas toda madrugada, às 3h20, ela volta. Não no quarto, dentro de mim, sorrindo atrás dos meus olhos, esperando eu piscar, para ela poder voltar para o lado de fora.